Bom dia! Você dormiu bem? Eu vou fazer uma pergunta para você não responder, só para pensar. Como foi o seu despertar hoje? Hein? Você acordou para quê hoje? Você sabe que a maioria das pessoas acorda para trabalhar. Isso é um problema. É um problema porque aquilo que tira você da cama é o seu Deus. É um Deus para você. Então para pensar. Se um campeonato de Fórmula 1 tira você da cama 3 da manhã, o que tira você da cama é o seu Deus. Então para pensar assim um pouquinho. O que me fez sair da cama hoje pela manhã? É o café da manhã. Meu Deus. Para algumas pessoas, a comida é um Deus. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A relação que tem a comida com a comunhão com Deus é uma coisa impressionante. Como as coisas se afetam mutuamente. Mas hoje eu quero ler um texto com você, da Palavra de Deus, que mostra por que a gente não gosta de ler. Você gosta de ler a Bíblia? Fala a verdade, vai. Olha, fala a verdade. Não é um livro legal para ler? É um livro legal assim para ler? Você acha que pastor, claro, pastor Leidivan é uma exceção, ele é um homem de Deus, né? Mas assim, você acha que pastor acorda e diz, gente, não vejo a hora de ler minha Bíblia? Isso não existe. Isso não existe. E sabe o que eu gostaria de acordar e ler? Veja, outros livros. Tem gente que chega a ler livros sobre a Bíblia. Tem o pastor J, meu outro santo homem de Deus, esse acorda com vontade de ler a Bíblia. Eu não acordo com vontade de ler a Bíblia. Estou vendo outros santos, né? Pastor Hamilton, e eu vou parar de falar o nome dos santos aqui. Mas, assim, os pecadores igual eu não estão a fim de ler a Bíblia na hora que acordo. Eu não estou a fim de ler a Bíblia na hora que acordo. E eu descobri um texto, tem vários que explicam por que isso. Mas Hebreus capítulo 4, verso 12, olha que legal que fala aqui. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você gostaria de ser amigo de alguém que sabe o que você está pensando? Coisa horrível. Tem hora que eu penso coisa que ninguém nem sonha que eu penso, nem minha esposa. Tem coisa que passa pela minha cabeça que, nossa, como é que eu vou pensar um negócio desse? Vou dar um exemplo para você. Você não conta para ninguém? Gente, por favor, não conta para ninguém um negócio desse. Você já teve na igreja assim, parado no culto, e você já teve vontade de sair pulando por cima das cadeiras, assim, e ir até lá na frente? Eu já tive essa vontade. Estou sentado assim na igreja, vontade assim, de sair pulando pelas cadeiras, assim, lá na frente. Isso é uma coisa que eu não posso contar para ninguém. Você também não vai contar para ninguém que eu tive essa vontade, né? Então, acontecem coisas, passam coisas na sua cabeça, absurdas, que não é bom que as outras pessoas saibam. E, normalmente, a gente lida bem com essas coisas e bota para lá, porque a gente tem bom senso, tem uma série de coisas que avaliam e a gente põe para lá. Algumas coisas não é só questão de bom senso, algumas coisas é questão de confessar, porque são pecado mesmo.
E a gente não pode ficar... Vem na cabeça, e Lutero dizia, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então, aí, quanto antes você reconhece como pecado e confessa, então, aquilo está tirado, né? Mas eu descobri que eu não gosto de ler a Bíblia por causa disso, porque a Bíblia é como uma espada, ela é cortante, mais cortante que espada de 2 gumes, penetra. Quem que gosta de ser... Quando eu leio a Bíblia, ela me... Primeiro que eu não gosto, primeiro que não tem figurinha, não tem videozinho, eu não posso, não tem aquele negócio, sabe? Sabe aquela mãozinha que você põe, aí abre um videozinho legal, não tem nada disso, não tem hiperlink na minha Bíblia, nada, nada, é letrinha com branco com preto ali, assim, ó, e não tem graça a leitura, essa é a primeira coisa. Por que não tem graça? Porque eu sou pecador, eu nasci em pecado, eu tenho tendências pecaminosas que me afastam de Deus. E a Bíblia me puxa para Deus, então ela é contra a minha natureza. Ela não favorece a minha natureza pecaminosa, ela está sempre contrafazendo minha natureza pecaminosa. E eu não gosto. Eu gosto de coisas que estão de acordo com a minha natureza pecaminosa. Tem gente que gosta de ler coisas de crime, tem gente que gosta de ler histórias de amor, romance, com pitadas e não sei quantos tons de cinza e tal, e não sei o que lá. Isso é o gosto natural da pessoa. Outros gostam de pornografia. São gostos naturais, são gostos pecaminosos. A Bíblia me puxa disso. Eu não quero. Mas outra coisa, diz o texto aqui, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos, intenções do coração. Às vezes, vamos supor assim, se eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu fui pregar, eu estava fazendo teologia, as pessoas imaginam que quem está fazendo teologia já é um pregador, né? E eu não sabia pregar, tinha medo de pregar, e me convidaram para pregar no dormitório das moças. Você imagina? E eu não tinha namorada, e eu confundia as coisas. Eu já não sabia se eu ia pregar ou ia arrumar namorada no dormitório. E aí eu pensei assim, eu vou agora preparar um sermão assim, sermãozaço. Aí, quando eu terminar de pregar, vai ter umas 20 que vão estar afim de mim. Você já sabe o que aconteceu, né? Você já sabe o que aconteceu. Trocou folha, papel, escrevi tudo no meu sermão, porque eu não confiava. Trocou, e eu me perdi, eu não sabia onde eu estava. Foi um desastre, uma humilhação completa. Bom, quem está olhando de fora pensa assim, olha que lindo, uma pessoa consagrada está indo lá pregar no culto. Mas só Deus sabia o que estava aqui dentro da cabeça. A Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia todos os dias, através da Bíblia, Deus revela para você coisas que nem você sabe a seu respeito. E se você não ler a Bíblia, você não vai saber. E querido, querida, Satanás sabe disso. E por isso ele não quer deixar você formar o hábito de ler a Bíblia, de buscar a Deus na primeira hora do dia. Isso é uma coisa muito importante. Eu anotei algumas coisinhas, eu quero falar do hábito, se sobrar tempo, eu quero voltar a falar do hábito e de como formar hábito, porque isso é tremendamente importante. Se não der tempo, a gente deixa para amanhã isso. Mas quando você lê a Bíblia, você tem que fazer 2 perguntas para cada texto que você lê. A primeira pergunta é, o que esse verso me ensina a respeito de Deus? Quem Deus é? Quando você está lendo a Bíblia, ela é chamada de a palavra de Deus. É como se Deus estivesse falando pessoalmente a você. É como se fosse a voz de Deus. Por isso ela é chamada
de a palavra de Deus. Então, quando você está lendo, a Bíblia se torna a palavra de Deus quando você crê. Se você abre a Bíblia para ler a Bíblia como uma peça de literatura, ela não é a palavra de Deus para você. E ela não vai trazer benefício nenhum para você. Então, quando você, antes de abrir a Bíblia, você faz uma oração e diz, Senhor, me ajuda a crer que essa é a tua palavra. Eu quero provar e ver se ela é a tua palavra mesmo. Eu quero procurar seguir o que está escrito. Me dá humildade, Senhor, para que não eu julgue a Bíblia, mas para que a Bíblia me julgue. Então, a primeira pergunta que eu faço, o que esse verso me ensina sobre Deus? Segunda pergunta que eu tenho que fazer, o que Deus está querendo que eu faça? Então, você não pode ler assim, você começa a ler. Você não tem proveito nisso. Então, lê devagar, meditando, pensando, parando, fazendo perguntas. Não importa tanto a extensão da leitura. Li 30 capítulos, né? Que talvez não tenha resolvido muito para a sua vida espiritual, né? Então, não fica procurando informações que vão ser úteis só para o concurso no JA. Quantos anos viveu Matusalém? Quantos dias durou o dilúvio? Gente, isso é informação imprestável para a salvação. Não vai levar você para o céu. Não adianta para nada. Então, o que eu tenho que pegar da Bíblia é assim, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Meu Deus, me mostra o pior aspecto da minha vida. Eu não quero ler a Bíblia para estar bonitinho na foto, eu quero ler a Bíblia para ficar feio na foto, porque é desse jeito que Deus me puxa do pecado e me leva para o céu. Então eu não quero um livro que me alise, eu quero um livro que me bata com uma espada, que me provoque, que me machuque, porque eu sou pecador, e eu não quero ficar aqui nessa terra. Jesus vai voltar, Jesus está voltando, nós estamos no fim do tempo do fim. Você vai perder seu emprego, sabia? Aproveita, nós estamos nos últimos dias de emprego de novo tempo. Você vai perder seu emprego. E eu acredito que uma das primeiras coisas que vão ser fechadas é novo tempo. Então, aproveita, porque o pessoal não vai permitir que continue muito isso aqui. Pode ter certeza. Nós estamos no tempo do fim. Como que eu vou subsistir? Sabe, Jesus diz assim, que Satanás mandaria sinais, prodígios, falsos profetas, para, se possível, enganar a quem? Os próprios escolhidos. E Ellen White, comentando isso no Grande Conflito, ela diz assim, os escolhidos só não serão enganados por uma razão, por seu apego à Bíblia. A Bíblia. Não se contente de ouvir outros falarem da Bíblia. Isso é comer comida de segunda mão. Vá você direto para a Bíblia. Você não gosta de ler a Bíblia? Eu também não. Remédio ninguém gosta de tomar. A Bíblia é remédio para pecadores. Eu sou pecador. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Onde começar a ler a Bíblia? Eu vou sugerir para vocês, as pessoas dizem, comece nos evangelhos, como se o Velho Testamento ele fosse uma coisa assim. Isso é uma ideia evangélica, não adventista. Comece com os evangelhos. Onde que é o começo da Bíblia? Gênesis. Quanto da Bíblia inspirada? Timóteo 3,16. Toda a Escritura inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão. Repreensão. Quem que gosta de ser repreendido? Eu não gosto de ser repreendido. Mas é toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, como ler a Bíblia? Não escolha. Não pule. Tem gente assim, ai, pastor, como eu gosto dos Salmos, nossa, é tão legal. Eu até deixo minha Bíblia aberta no Salmo 91 lá em casa. Você só lê Salmos. Às vezes o que você precisa está em Malaquias, está em Ageu, está em Sofonias. Aquilo que vai curar a sua ferida está em Sofonias. Você nunca vai em Sofonias. Por quê? Porque você usa o seu critério, a sua mente
carnal, humana, para decidir o que você vai ler ou o que você não vai ler. Não! Se eu estou procurando uma filha perdida num mato, eu não vou deixar nenhum capão ali, nem uma macega sem olhar. Eu vou olhar tudo. Se eu estou buscando vida eterna, se eu estou buscando salvação, eu não vou pular. Eu estava falando com o Tonhão, hoje a gente estava conversando, vindo para cá, sobre as genealogias, né? O negócio enjoado de ler. Não é não, fala a verdade. Você entra em genealogia, fulano gerou fulano, me dá uma vontade de pular. Aí eu penso assim, se eu pular genealogias, eu vou pular outras coisas. E como Deus diz que toda a escritura inspirada, as genealogias também são inspiradas. E eu penso assim, deve ter algum negócio aqui que é para o meu bem. Então, eu não vou pular, não vou pular. Você quer ver outro negócio que eu não gosto de ler? Levíticos. Gênesis, eu adoro ler Gênesis. Gosto demais de Gênesis. Tem historinha, aí eu gosto. Tem muita historinha. Aí eu leio, me delicinho. Aí Êxodo já começa. Levítico. Já no começo da Bíblia tem Levítico para me desanimar. Entendeu? Aí, Números, Deuteronômio. Depois melhora, aí vem Josué, já vem historinha de novo, aí vem um monte de historinha, e você vai aprendendo. Então, filho, filha, Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aí você pensa assim, mas eu já não perseverei, não li ontem. Então, sobre perseverança, eu vou falar duas coisas para você. Vou falar um negócio para você. A definição de perseverança é recomeçar sempre que você falha. Isso é perseverança. Perseverança, no nosso lado humano, não é nunca falhar. Perseverança é não desistir. É recomeçar sempre que você falhar. Recomece. E a outra coisa que eu vou dizer para você é que Ellen White diz assim, se eu ler a minha Bíblia hoje, será mais fácil ler amanhã. Se eu ler amanhã, será ainda mais fácil ler depois da manhã. Se eu ler depois da manhã, será ainda mais fácil ler depois de amanhã. E se eu ler depois de amanhã, vai ser mais fácil ainda eu ler depois de amanhã. Agora, essa lei funciona ao contrário também. Se eu não ler hoje, mais difícil será ler amanhã. Se eu não ler amanhã, mais difícil ainda será ler depois da manhã, e assim por diante. Lembra aquele texto que nós vimos ontem, que Jesus disse, aquele que tem, mais lhe será dado. E o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Filho, filha, eu queria tanto que Deus me ajudasse a impressionar você, que o que vai definir a minha vida eterna, a sua vida eterna, é o apego à Bíblia. Não é o apego à igreja. Não é trabalhar na obra. Não é trabalhar no Novo Tempo. Não é trabalhar em instituição nenhuma da igreja. O que vai definir minha vida é o meu apego à palavra de Deus. É por isso que durante os séculos da história do povo de Deus, o povo de Deus esteve envolvido com educação. As primeiras universidades que existiram no mundo foram universidades para ensinar a leitura, estudo da Bíblia. Porque o povo de Deus sempre soube que a leitura da Bíblia é fundamental para a experiência religiosa. Eu quero falar para os homens aqui. Eu estou falando um monte de coisa que eu vou lembrando assim, né? Eu quero falar para os homens. Vocês perceberam que nós estamos ficando um artigo raro, uma espécie em extinção? Está acabando o homem, gente. Geneticamente tem vários, mas homem está acabando. Está acabando. Você, hoje, antes tinha assim, muito requisito para a menina casar. Hoje estou falando para as filha, que seja homem. Tenho duas meninas. Que seja homem. Né? Agora, eu vou falar para você, o que é um homem? Um homem. Deus diz, o Espírito de Profecia fala, a Bíblia mostra o que é um homem. O homem é o líder da casa, ele não abdica disso. A palavra de Deus diz. Ele é o cabeça da casa. Mas não o cabeça para fazer o que ele quer.
Ele é o cabeça para ser um servo de Deus, o líder espiritual da sua família, o pastor da sua casa. Quando você abdica dessa função, você perde o respeito da sua casa. E as mulheres não respeitam mais os homens porque não tem homem. Tem cara metido a macho, mas não homem. Você vê a diferença? Tem cara metido a macho, mas não homem. Homem é outra coisa. Homem é um cara respeitado pela sua mulher. Homem é um cara admirado pela sua mulher e pelos seus filhos, pelo seu caráter, pelo seu apego à palavra de Deus. Um homem é visto de manhã lendo a Bíblia. Eu me lembro na minha casa do meu pai, quando a gente acabava o culto da família, quem chamava para o culto era meu pai. Meu pai acordava e ia para a sala. Falava assim, culto! Nesse tom. Aí a gente não tinha negócio, entendeu? Ficar na cama, não existia isso. Culto! Chamava, todo mundo para o culto, acabava o culto, meu pai para o quarto dele. Às vezes a gente entrava no quarto do meu pai, estava lá meu pai com a Bíblia aberta. Homem, líder espiritual da casa, sabe por onde quer levar a sua casa, sabe onde quer levar seus filhos. É ele que leva para a igreja, é ele que é a pessoa que busca a Deus. Os filhos olham e respeitam. Eu sei que eu tenho um pai que é um homem de Deus. Eu sei que eu tenho uma mãe que é uma mulher de Deus. Isso dá respeito. Isso o Espírito de Profecia chama isso de varonilidade. É uma palavra que a gente não usa mais, porque quase não precisa mais usar essa palavra, porque não existe. Né? Varonilidade. O que é um cara, um varão, um homem de Deus? É um negócio fantástico isso. Então Deus está chamando você que é homem para assumir a liderança da sua casa, liderança espiritual. Seja visto com a Bíblia na mão. Seja visto pelos seus filhos com a Bíblia na mão. Seja visto pela sua esposa com a Bíblia na mão. Seja visto orando. Não seja exibido, né? Oração não é para os outros verem. Mas, inevitavelmente, algum dia alguém vai pegar você orando na sua casa. Você tem vergonha de orar? Você tem vergonha de ler a Bíblia? Você tem vergonha de carregar a Bíblia? Eu, durante anos, tive vergonha, morria de vergonha de carregar a Bíblia. Tinha que atravessar uma avenida muito movimentada para ir para a igreja. Então, eu não levava a Bíblia, porque parava o trânsito e eu atravessava com roupinha de igreja, o povo dentro do ônibus olhando, e o rosto deles já mostrava que eles estavam tirando uma da minha cara, né? Eu indo para a igreja, então eu não levava a Bíblia. Aí meu pai dizia, meu filho, cadê a sua Bíblia? Cristão que vai para a igreja sem Bíblia? Meu filho, você tem que levar a Bíblia. Onde está a sua lição? Onde está Inário? E eu tinha que levar a Bíblia, era horrível levar a Bíblia. Morria de vergonha. Aí um dia um colega meu falou assim, cara, descobri uma Bíblia legal. Ó, dessa idade, ó. Tamanho da Bíblia. Tamanho da Bíblia. Pô, que legal, cara, onde você conseguiu? Ah, olha aqui, eu vou arrumar uma para você. Pronto. Aí meu pai falava assim, ô filho, cadê a sua Bíblia? Está aqui, ó pai. Ó. Dentro do bolso. Não precisava mostrar para ninguém na rua. Aí um dia eu li um verso. Eu ouvi um verso na igreja. Deus dizendo assim, aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei dele naquele dia. Diante do Pai, diante dos anjos. Tenho vergonha, mas aquele que me reconhece diante dos homens, eu também reconhecerei diante do Pai. Bom, eu queria falar então agora sobre a importância de você formar o hábito. Na verdade, esse era o principal assunto de hoje de manhã. A importância de formar hábito. Como a gente forma hábito? A gente forma hábito repetindo ações. Mesma hora, no mesmo jeito, no mesmo lugar. Como você desfaz hábitos? Como que você destrói hábitos? Exceções. Repetição forma hábito.
que destrói hábito? A exceção. Repetição forma, exceção destrói. Você já viu que tem gente que dá muito mole para si mesma? São pessoas que têm dificuldade extrema para formar hábitos. Porque estão sempre dizendo assim, só hoje não. Estou muito cansado, dormi tarde ontem, hoje eu não estou afim, só hoje não. Então, quando você começa a dar muito mole para você mesmo, você não consegue formar hábitos. Qual é o problema disso? Seríssimo. Por quê? Porque Ellen White diz que o conjunto de hábitos é que forma o caráter. E o caráter é a única coisa que eu vou levar para o céu. Essa ossada aqui eu não vou levar. Isso aqui vai ter que mudar. Ainda bem, né? Isso aqui eu não vou levar. A única coisa que eu vou levar para o céu é o meu caráter. E de que é formado o meu caráter? Conjunto de hábitos. E como eu formo hábitos? Repetindo. Como destruo hábitos? Exceções. A gente tem que ser complacente com os outros. Mas se você quer formar hábitos, você tem que ser radical com você. Seja radical. Se você não for radical com a sua leitura da Bíblia, Satanás vai tirar de você. E a gente está numa sociedade que odeia radicalismos. E alguns radicalismos têm que ser odiados mesmo. Mas as pessoas esquecem que eu devo ser complacente, misericordioso com outros, com todo mundo, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Mas comigo mesmo, eu preciso ser radical. Senão eu não vou estabelecer bons hábitos. Se eu tenho bons hábitos, eu vou ter um bom caráter. Se eu tenho maus hábitos, eu vou ter um mau caráter. Se eu não tenho hábito nenhum, eu não tenho caráter. Você já viu que tem gente que você sempre sabe o que espera daquela pessoa? Ou para o bem ou para o mal. Tem gente que esse cara só faz coisa ruim. Outros, esse aqui só faz coisa boa. Se é dessa pessoa, quem que é fulano? É coisa boa. Um bom caráter. Agora tem gente que não tem caráter. Você não sabe o que espera. Uma vez é para um lado, outra hora é para o outro. Como que você forma o caráter? Pela repetição. Então, se você quer formar o hábito de ler a Bíblia, qual é o melhor momento? Lucas capítulo 1, verso 35. Que horas Jesus buscava comunhão com Deus? Vamos lá. Lucas capítulo 1, verso 35. Que horas que Jesus buscava comunhão com Deus? Lucas, capítulo 1. Não é. Então é Marcos. Olha, gente, quando o pastor não acha o verso da Bíblia, a coisa está mal. Lucas 1,35. Marcos 1,35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Você lembra o texto que nós lemos ontem em Salmo 119, que Davi falava, me antecipo às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Por que é importante esse momento? Porque você dorme a noite toda, você descansou o cérebro. Se você comeu pouco à noite, comeu cedo, e se não comeu, melhor, comeu só frutas, bebeu uma água e foi dormir, a sua mente vai estar clara. Você acorda, toma um copo de água e você vai à presença de Deus com a mente clara. A sua mente está apta para perceber as coisas da palavra de Deus. Você faz uma oração e começa o seu momento de comunhão com Deus. Agora, você precisa educar o seu relógio biológico. Então é importante que você acorde todos os dias no mesmo horário. Sabe por que algumas pessoas têm dificuldade de formar o hábito? Por causa das exceções.
Então ele faz exceção no sábado, faz exceção no domingo, faz exceção nos feriados, faz exceção nas férias, e o corpo não consegue, é até uma questão física, o corpo não consegue entrar na rotina da comunhão com Deus, porque a pessoa fica abrindo muita exceção. Então, nós estamos no grande conflito. É uma guerra. Satanás quer a minha alma, o diabo quer a minha alma. Pedro, disse Jesus, Satanás pediu a tua alma, está cirandando você, mas eu roguei por você. É a mesma coisa para mim. Marcos, Satanás pediu a tua alma. Olha, ontem aconteceu um negócio estranho, eu estava caminhando aqui em Jacareí, fui fazer minha caminhada tardinha, passei por um camarada, ele me chamou, eu voltei para olhar, atenção, e ele já chegou para me agredir. E eu saí correndo, porque ainda bem que eu corro um pouco, né? A perna serve para alguma coisa. E eu pensei assim, dificilmente esse cara vai me alcançar. E realmente não me alcançou mesmo, né? Mas entrei no hotel, ofegante, falei, moça, chama a polícia que tem um cara que vai vir aí atrás de mim. Mas você fez alguma coisa? Foi problema no trânsito? Nunca vi esse cara na minha vida. E subi para um apartamento, tranquei a porta. Dali uns 5 minutos, desci, ele veio aqui, furioso, disse que marcou bem o seu rosto, vai voltar aqui pegar você. Depois passou um tempo, fui continuar a caminhar, mais para o centro, não é que encontrei o rapaz de novo? E ele voltou atrás de mim. E eu, não chega perto. Quando chegou uns 2 metros, eu não vou ver o que ele vai fazer, não vou ficar esperando para ver o que ele vai fazer. Saí correndo de novo. Aí eu pelo centro de Jacareí, cheio de gente, e o cara atrás de mim, pega ladrão, para mim. Gente, que absurdo, essa noite perdi o sono, que negócio aconteceu comigo, né? Então eu fiquei pensando, que mundo que eu estou vivendo? Que mundo que eu estou vivendo? Estas são as coisas visíveis. Mas tem um inimigo pior que você não enxerga, que está atrás de você. Está atrás de você. Está atrás de você. Provérbios diz assim, não ames o sono para que não empobreças. Não ames o sono para que não empobreças. Não ames o sono. Meu Deus, dormir é tão bom, dormir não é errado, dormir não é pecado, dormir é delícia, dormir é saudável. Mas Deus me ajuda a ser temperante com o sono. Me ajuda a buscar em primeiro as coisas eternas, as coisas do céu, meu Deus. Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Jesus diz, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar é primeiro lugar. Primeiro lugar é na primeira hora. Primeiro lugar é primeiro, não ponha nada antes. Levanta da cama não para trabalhar. Tem gente que levanta da cama para trabalhar. O trabalho é o seu Deus. Tem gente que levanta da cama para o esporte. Esporte é o seu Deus. Tem gente que levanta da cama para adorar. Jeová é o seu Deus. Deus, Criador do céu. A palavra de Deus diz, aos que me honram, honrarei. Quando vier o vendaval, você vai estar escondido debaixo do pavilhão de Deus. Quando vier a tormenta, você vai estar coberto. As suas asas, as asas de Deus vão cobrir você, vão proteger você, vão manter você. Mas busque a Deus no dia bom. Busque a Deus agora em tempo de paz. Porque às vezes em tempo de guerra, de batalha, você tem mais dificuldade para encontrar a Deus. Busque a Deus agora em tempo de paz. Meu querido, minha querida, a gente vai falar mais sobre domínio próprio amanhã. Hoje não dá tempo. Mas eu só vou introduzir o assunto do domínio próprio. Olha,
Você lembra que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você lembra que Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim, esse vai produzir muito fruto. Você está ligado em Jesus ou você está ligado na igreja? Você está ligado em Jesus ou você está ligado na obra? Se você não tem um programa regular de leitura da Bíblia, provavelmente, se eu não tenho, eu estou ligado à obra e não a Jesus. Eu estou ligado à igreja e não a Jesus. Como que está o meu momento de comunhão com Deus? E aí, Jesus diz assim: aquele que está ligado em mim produz muito fruto. Que fruto é esse? Que fruto é esse? Você vai lá em Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é. Por que a gente está falando isso em Semana da Família? Por que a gente não está falando como que o marido deve cumprimentar a esposa de manhã? Como que os pais devem tratar os filhos? Porque não adianta, antes de a gente ter comunhão com Deus, nós sermos homens e mulheres de Deus dentro de casa, não adianta essas coisas. Então, Jesus diz assim: se você está ligado, você vai produzir fruto. E esse fruto é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é fundamental para que eu possa formar hábitos. Se eu não tiver domínio próprio, eu não consigo formar hábitos. Eu não consigo ser constante. Eu fico variando, fico abrindo exceções, eu não formo hábitos. É um pedaço do fruto do Espírito Santo muito importante. Vai afetar minha saúde, vai afetar minha sexualidade. Se você não tem domínio próprio, a pornografia vence você. Se você não tem domínio próprio, pintou uma chance, você fica com alguém, com outra pessoa, quando está viajando mesmo, estando casado. Ou num ambiente de trabalho, pintou um clima, você não tem domínio próprio, que é parte do fruto do Espírito. Acontece traição, porque você não tem domínio próprio. Mas domínio próprio vem da onde? Vem da comunhão com Deus. Só que para ter comunhão com Deus, eu preciso ter domínio próprio. Ai, meu Deus, que complicado. Jesus, me ajuda. Eu preciso de ajuda. É um milagre. Desenvolver o hábito de comunhão com Deus é um milagre. É um milagre. Mas eu tenho ajuda sobrenatural. Nós temos ajuda sobrenatural. Jesus disse bem claro: sem mim, nada podeis fazer. Mas ele também disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar falando para alguém que pensa assim: pastor, eu nunca li um livro do começo ao fim. Eu não sou de leitura, eu não gosto de ler, eu não consigo, eu sou uma pessoa que tem vontade fraca, eu não sou perseverante, eu não tenho domínio próprio, eu não consigo, nada dá certo. É o diabo que está falando isso para você. Escuta a voz de Jesus. Escuta a voz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz através de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Você não quer pedir isso para Jesus? Você não quer pedir esse milagre para Jesus? Você, meu Jesus, eu não sei quanto tempo mais vai durar a minha vida. Eu não sei o que me espera semana que vem. Mas hoje eu quero a tua ajuda, meu Deus. Meu Deus, eu reconheço que estou diante de um ponto de passagem na minha vida, um ponto importantíssimo da minha vida. Alguma coisa vai acontecer agora na minha vida. Meu Deus, eu estou enxergando que eu preciso formar o hábito de ler
a Bíblia pura, só Bíblia, sem nada, só Bíblia. Começar no Gênesis, terminar no Apocalipse. Devagarinho, um pouquinho, todo dia. Me ajuda, meu Deus. Você não quer pedir isso para Jesus? Você não quer pedir um milagre para Jesus? Meu Jesus, eu sou pecador. Meu Jesus, eu sou da pá virada. Eu não sou flor que se cheire. Meu Deus, o Senhor sabe quem que eu sou por dentro. Mas, meu Deus, por um milagre, o Senhor pode me fazer numa pessoa santa, numa pessoa pura. Jesus pode. Ele é o Criador do universo. Ele criou todas as coisas. Por isso Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. E Ele faz isso através da Bíblia. Filho, filha, eu quero agora, em nome de Jesus, convidar você para pedir isso para Jesus. Você acha que é muita ousadia? Pedir para ser uma pessoa pura, uma pessoa santa? Por que a gente está aqui? Eu quero convidar você para ajoelhar. Depois a gente canta. Nós vamos ajoelhar primeiro hoje. E ajoelhado, eu quero convidar você a fechar os olhos agora, ir à presença de Jesus. Ele está sentado num trono branco. Os seus olhos são como chamas de fogo, o seu rosto como o sol brilhando na sua força. As suas pernas são como bronze polido, a sua voz como voz de muitas águas. Mas ao mesmo tempo, o seu semblante é terno, cheio de misericórdia. E Ele olha para você com amor. E você sente liberdade diante desse ser, de confessar os seus pecados, de reconhecer que é pecador, que não tem desejo por coisas santas, que não tem prazer na leitura da Bíblia. E agora você ergue a mão da fé até Ele e diz, meu Jesus, me ajuda. Opera um milagre na minha vontade débil. Sou muito fraco, sou muito fraca. Não tenho domínio próprio. Não tenho força de vontade. Não tenho prazer nas tuas coisas. Mas me ajuda, Jesus. Fale isso para Ele agora. Senhor Jesus, o Senhor está presente nesse lugar. Seus anjos estão aqui. Nós não queremos sair da sua presença hoje, Deus. Eu peço em nome de Jesus, teu Filho amado, que o Senhor atenda as orações que estão sendo feitas desse lugar. Que pecados sejam cancelados, perdoados. Que a culpa seja jogada sobre Jesus. Que a morte esteja sobre Ele, não sobre nós. E que a gente receba o Espírito Santo. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém.